Vamos lá que caiu a live. Desculpa aí, pessoal. Travou geral aqui, desconectou. Eu fui obrigado a desconectar porque travou. Não via nem o Thiago e nem a mim mesmo. Então foi mal, mas o caminho era reconectar. Vamos aqui. Ô, Show, Thiago, vamos reconectamos. lá porque Tudo travou, certo, vamos lá. Vamos lá. Eu estava falando, o tema hoje, né? Acho que você pode até colocar aí o tema de hoje, que é como fixar o tema, mas o que eu estava falando para as pessoas que estão nos assistindo é que eu acho que o primeiro ponto que a gente deve abordar aí, o motivo pelo qual as empresas não conseguem crescer é pelo modelo de comissionamento que é completamente desigual, né? Então, a gente tem agenciadores ganhando entre 5 e 13, 14, no máximo 15% dessa comissão, e a gente tem corretores vendedores que estão ganhando entre 30 a 45% dessa comissão. Então, o que a gente observa é, nesse movimento, o que o mercado entende, o que as imobiliárias entendem, né? As imobiliárias entendem que nesse movimento, alguém que está ganhando significa que alguém está perdendo. Então, o modelo de competição interna, quando chega algum colega para trabalhar comigo, no modelo tradicional, significa, poxa, ele vai tirar uma fatia do meu bolo. Então, esse é o primeiro, eu acho que é o primeiro gatilho que as imobiliárias têm que repensar para atrair colaboradores com uma mentalidade colaborativa. E entender que o colega que está ali, que tem um imóvel, é tão importante quanto ele que tem um cliente comprador. Eu acho que esse é o primeiro gatilho. Sem dúvida, você tocou num ponto que eu sempre falo com todos os empresários que eu converso, e assim como você, eu converso diariamente com vários donos de imobiliária, com várias pessoas, corretores de imóveis, enfim. E eu digo assim, cara, você tem hoje uma imobiliária que, vamos pensar aqui, vamos fazer uma analogia. Você tem uma Ferrari, ela é uma Ferrari modelo 2020, é linda, o design é lindo, só que está num chassi 1970. Não tem como isso dar certo, vai sair da curva, entendeu? Porque o design é lindo, mas a base, o sistema, o chassi tá torto, tá errado, é antigo, é ultrapassado. E o modelo atual de corretagem do Brasil é um modelo de 1970. Concorda Perfeito. comigo? Concordo. Pouca coisa mudou de lá para cá, ou seja, basicamente mudou o meio de divulgação. O cara parou de divulgar via classificados no jornal e passou a divulgar em portais imobiliários, ou seja, né? Mas basicamente é isso, o restante é igual. Então, como você bem... Continua simplesmente anunciando imóvel. Exato. E quando você começa a pagar, a remunerar de forma desproporcional aquele que traz o comprador, você já está estimulando todo mundo a trabalhar atrás de um comprador. Mas isso é interessante para quem? Para mim, enquanto profissional imobiliário, ou para a incorporadora? Você é um corretor de imóveis ou você é uma incorporadora? Você é sócio de uma incorporadora? Essa é a primeira grande reflexão. Porque quando a gente entende o mercado imobiliário de uma forma macro, a gente entende que existem dois mercados totalmente distintos um do outro. Existe o mercado primário, que é o mercado das construtoras e incorporadoras, e que existe uma metodologia, uma forma de trabalhar nesse mercado, que é buscar trabalhar, vender produtos para um comprador, vamos chamar assim, né? E daí ali sim eu preciso de uma quantidade de leads. Mas existe também o mercado secundário, que é o mercado avulso, e onde eu não vendo mais produto a um comprador, e sim serviço a um proprietário. Então, a primeira coisa que você precisa se colocar em qual mercado que você está em determinado momento, né? Mas lembrando, né, Acre, exatamente, existem esses dois mercados, mas a gente não pode esquecer que quando a gente trabalha para o mercado primário, que são o mercado das incorporadoras, a incorporadora tem um trabalho gigantesco, né, gigantesco de levantamento dos terrenos, de estudo de mercado para que produto e que preço ela vai lançar. Ou seja, Sim. supostamente, e tá aí o Renato Teixeira, que é o dono, é um dos sócios da Remax, foi o cara que trouxe a Remax, tem uma das maiores empresas de inteligência imobiliária do Brasil, que é a CIA. Quando eles fazem esse levantamento, eles supostamente entregam um produto pronto para o mercado consumir.
No mercado secundário, o que a gente vê é que alguém que está fazendo essa captação não traz esse produto pronto. Ele traz um produto torto, que é um produto fora de preço de mercado, é um produto muitas vezes com uma documentação que não está pronta para ser escriturado nos próximos 10, 15, 20 dias. Ou seja, essa incógnita e essa distância entre os profissionais que estão procurando um comprador ou estão prestando um serviço para o vendedor, tem essa desconexão. E essa é uma conexão muito importante que os donos das imobiliárias ainda não conseguiram entender, que eles precisam igualar esse comissionamento, porque essa é a primeira forma de atrair novos colaboradores para o mesmo ecossistema. Então, esse é o primeiro gatilho, né? Tem nos Estados Unidos uma frase que ela é um dos mantras do mercado imobiliário. Eu posso falar porque eu comecei minha carreira lá. E eu entrevistei o Rick Carro, alguém de vocês aqui estava aqui na live, deve ter participado também. E ele tem o livro dele, que o livro que ele lançou, não por acaso, é o nome dessa mesma frase que eu vou citar aqui, que chama assim, List to Last. Você deve listar para permanecer, você deve captar para permanecer no mercado. Porque aquelas pessoas que não têm captações, elas vão e vêm com os ciclos da economia. Ou seja, se você apenas trabalha o mercado de lançamento, e não há nada de errado em trabalhar o mercado de lançamento, né? Mas a gente aprendeu a trabalhar assim lá naquela década dourada, de 2004 a 2014, onde nós sentávamos num plantão de vendas e tirávamos literalmente pedido, tá tudo certo até então. Só que o mercado ele muda. E hoje nós estamos no mercado que não é mais um mercado que a gente chama de seller's market, um mercado de vendedores que tinha naquela época, onde existia um grande excesso de oferta de crédito e, consequentemente, uma altíssima demanda e baixa oferta de produtos. Hoje é o oposto. Hoje existe alta oferta de imóveis, baixa oferta de crédito e, consequentemente, baixa demanda. Então, hoje o mercado não está mais na mão dos vendedores, né? Antigamente você lançava um produto, só um tapume e vendia tudo. Hoje não. Hoje o mercado está na mão dos compradores, que compram preço ou condições. Não é isso, Thiago? Exatamente, exatamente. E esse, pegando um gancho aí, né, Akra, esse modelo de visão, não necessariamente a gente precisa passar por todas essas dores para a gente entender que existe algo um pouquinho diferente ali na frente. Eu queria citar um outro detalhe também, Akra, que eu acho que é o segundo ponto, é que o seguinte, na grande maioria das imobiliárias, por que elas não conseguem atrair mais corretores? Primeiro porque normalmente o dono dessa imobiliária é alguém que tem um relacionamento enorme naquela região e que não deixa de fazer os negócios. Ou seja, então ele acaba atraindo colaboradores, mas ele é sempre um competidor. Ou seja, né, a gente tem franquias aí espalhadas por muitas cidades do estado, e o que a gente observa? Que no interior tem sempre aquela relação. Não, mas eu quero falar com a imobiliária joãozinho.com.br. Era o Joãozinho, né, que atraiu mais pessoas, e isso, né, quando ele pega 1, 2, 3, a equipe dele lá está com 5, com 6, com 7, com 8 corretores, mas ele jamais deixa de ser a figura que é o principal corretor dentro da imobiliária. Então, esse modelo de competição é um modelo muito complicado para quem pensa em fazer gestão e buscar mais corretores para a equipe dele. Exato, mas é aquela história que a gente estava conversando aqui agora. É a questão... Foi o início da live, na verdade, que você começou a falar. O cara que coloca uma imobiliária, muitas vezes, ele é um excelente corretor de imóveis, ele é um corretor que se deu muito bem na vida, é um cara muito bom naquilo que ele faz, né? Ou seja, tem um barulho aí, é aí? O cara tá finalizando de cortar a grama aqui na frente. Mas tranquilo. Vamos lá. Não, tranquilo. Ou seja, ele é um cara muito bom naquilo que ele faz e ele se deu super bem na carreira dele e ele acaba falando, bom, eu sou um bom corretor de imóveis, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma imobiliária. Né? Ou seja, a mesma coisa ele ser um bom cortador de cabelo, ele vai abrir o quê? Um salão de beleza. Mas muitas vezes ele não está preparado e qualificado ainda para ser um empresário. Muitas vezes ele é muito bom, tecnicamente falando, mas não é bom ainda, não está preparado para fazer aquela gestão do negócio, né? E ele acaba fazendo, e naturalmente ele continua fazendo mais daquilo que ele já fazia, que é continuo vendendo imóveis. É o que eu sei fazer, eu continuo vendendo imóveis.
E ao colocar a minha energia, o meu foco em vender imóveis, sem querer, eu estou competindo com aqueles caras que estão do meu lado, que são os outros corretores que estão comigo, e às vezes eu não tenho nem tempo de olhar para eles e perceber se eles estão precisando de algum suporte ou não, porque eu estou tão ocupado fazendo as minhas vendas. E como eu sou um cara que já estou do mercado há muito tempo, já tenho reputação, já tenho relacionamento, eu acabo fazendo muitos negócios. Mas aquele cara que está do meu lado, às vezes está passando dificuldade. E por uma questão, como eu acabei de falar, não é nem por mal, é uma questão natural, eu acabo nem percebendo aquilo e fica uma coisa desigual, né, Thiago? E eu penso assim, hoje em dia, o modelo de negócio atual, as pessoas não querem mais trabalhar para alguém, eu não quero mais ser funcionário de ninguém, eu quero trabalhar para mim, eu não quero trabalhar para o Thiago Imóveis, eu quero trabalhar para o Akram Rajab, né? E, ou seja, Sem eu dúvida. quero poder, eu acho que isso que é uma coisa que as pessoas precisam reavaliar quando eu falo de modelo dos 1970 ou modelo atual. E tem um detalhe muito importante também, né, Akram, que é a questão, eu vi alguém falando sobre gestão, né? Eu acho que hoje, no ano de 2020, mais do que nunca, quando a gente fala de essa competição, né? Muitas vezes alguém comentou, mas ele não é um bom gestor. É importante entender que hoje, em 2020, o autoconhecimento e a gestão, ela começa de maneira interna. Então, eu como teoricamente o proprietário de uma imobiliária, deveria estar pensando quais seriam as vantagens competitivas para que eu pudesse atrair e desenvolver melhor a minha equipe. Eu vejo muito, quero fazer um elogio especial aqui à Enéia. A Enéia é uma imobiliária, a Verde Imóveis em Passo Fundo. Ela é uma pessoa que está sempre buscando capacitação, né? Ela está buscando sempre olhar para o que está fora desse mercado. Nós encontramos elas em palestras, encontramos elas em seminários, Conecta Imob, ou seja, está sempre buscando referências para levar para a equipe para que possam estar se desenvolvendo. E esse desenvolvimento, ele começa por eu dar uma condição de estrutura física, o básico, né, de marketing, de tecnologia, de ferramentas, né, mas não esquecendo do princípio básico, que é o desenvolvimento em cima de conhecimento. É como precificar melhor, é como realizar um marketing melhor, é como potencializar através de parcerias. Enfim, existem várias coisas que são fundamentais para que eu possa atrair essa equipe e aí ir desenvolvendo. E além desse desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho depois, condições para que esse profissional possa não somente permanecer, mas também crescer dentro da minha empresa. Porque o que acontece? Na maioria das imobiliárias, né, as pessoas vêm, aprendem e saem para abrir os seus negócios. Por quê? Porque não existe um plano de carreira ou um planejamento que faça com que esse corretor possa continuar evoluindo. Legal você tocar nesse ponto, porque se a gente lê livro de gestão de pessoas, eu estou fazendo um curso agora na FGV de gestão de pessoas. E o que esse curso fala? Uma das principais coisas, ele aborda 4 pontos. Ele fala que as pessoas no mundo atual, elas buscam basicamente 4 coisas nas empresas. A primeira coisa, ela busca desafio. Ela busca crescimento pessoal e crescimento profissional. Se tornar um profissional e uma pessoa melhor. A segunda, ela busca um ambiente saudável. Ela busca ter um ambiente de trabalho, onde ela passa a maior parte do tempo, até mais no trabalho do que com sua própria família. Então esse ambiente tem que ser um ambiente saudável. Ela busca bom relacionamento com os seus gestores, bom relacionamento com os seus pares, com os seus colegas, né? E ter um ambiente saudável. O terceiro é o reconhecimento pelo todo o esforço do seu trabalho. A questão da meritocracia, de ter o mérito daquilo, do seu próprio esforço. E a quarta é a rentabilidade disso, ou seja, a máxima remuneração. Você também poder escalonar os seus rendimentos. Então, quando você reúne essas 4 coisas no ambiente, você consegue ter alguém que é automotivado, que ele é autorresponsável pelo seu desenvolvimento, né? E que ele contamina os outros de uma forma positiva e cria a tão falada aí pelo Paulo de Vilhena, o círculo virtuoso, que é o progresso de todo mundo. Eu gosto de comparar isso, eu adoro muito fazer analogia porque a gente facilmente compreende.
E a gente pode utilizar, por exemplo, um maestro de uma grande orquestra sinfônica. Com certeza ele é um cara que entende muito de música, muito de partitura. E ele, se duvidar, pode tocar cada um daqueles instrumentos ali. Mas ele sozinho não consegue fazer a orquestra sinfônica tocar. Ele precisa de outras pessoas e precisa desenvolver outras pessoas. E a pluralidade de instrumentos, todos aqueles grandes talentos que ali estão, é que vão dar uma orquestra perfeita, né? Ou, para quem gosta de futebol, se eu pegar o Zidane, será que o Zidane sabe jogar futebol? Sabe jogar muito. Só que ele não está lá dentro do campo jogando, ele está ali preparando, formando uma equipe, formando um time, não é isso? Então essa é a minha Exato. visão hoje em dia. Essa questão de grupo, essa questão de entender que cada um é parte importante dentro desse desenvolvimento, tem muito a ver com o terceiro problema que a gente vai citar agora. Na maioria das empresas imobiliárias, né, a gente falou sobre o proprietário estar competindo com o corretor, a gente falou sobre as condições que ele vai colocar de trabalho, que ele vai oportunizar para que esse profissional se desenvolva. O terceiro é que as imobiliárias normalmente também não conseguem ter grandes equipes, porque elas são sempre parte de isolamento dentro desse ecossistema. A gente vê muito assim, né? Ah, mas a minha empresa não faz parceria com as outras empresas. Ah, a minha empresa, nós temos que olhar só para dentro, a gente não precisa olhar para o vizinho ou coisa assim. Eu acho que a gente precisa estar muito ligado e antenado para as melhores práticas que existem dentro de todo o mercado, porque somente assim nós vamos ter a oportunidade, né, de trazer para os nossos colaboradores, ou ainda mais, oportunizar os nossos colaboradores com relação a tudo aquilo que a gente tem ou que a gente pode ter de outros colegas. Perfeito. Então, essa é uma coisa muito importante de cada um levantar como autoconhecimento. Perfeito. Uma coisa legal de você trazer isso, Thiago, é que assim, muitas pessoas me perguntam, aí desde que eu comecei a fazer essas lives, né? Eu já estou fazendo a 20ª e alguma coisa live já, falei com muita gente legal, e as pessoas perguntam, mas Akram, mas qual é a intenção, real intenção de vocês em compartilhar de forma aberta esse conhecimento, né? Ou seja, por que vocês fazem isso? Cara, honestamente, eu vou responder usando as palavras daquele cara do Golden Circle, como é que é? O Simon Sinek. Né? É um cara que eu acredito muito e estudo muito, o cara do Muito TEDx, bom, tudo mais. muito bom, muito bom, muito bom. E ele fala assim, primeiro a gente faz porque é a coisa certa a fazer. A segunda, porque ao fazer a gente vai estar ajudando um monte de pessoas a melhorar, a transformar suas carreiras, a transformar suas vidas de seus familiares. Isso não tem preço. A terceira, essas pessoas vão ajudar a transformar o mercado imobiliário, né? Ou seja, o mercado vai ficar um ambiente mais gostoso, mais saudável de trabalhar. E pessoal, assim, a gente não está aqui dizendo para vocês sejam da Remax, porque essa não é uma forma de trabalhar apenas da Remax. Essa é uma forma de trabalhar de todas as grandes companhias, maiores companhias imobiliárias do planeta. Eu posso dizer Keller Williams, 121, Coldwell Banker, Era, Sotheby's e uma porrada de outras. E a Remax, inclusive. Isso. Então, quando a gente está falando isso, tira essa questão de marca, tira essa questão de interesse direto, porque o nosso interesse aqui ele é indireto, ele é um interesse de subir o mercado. Né? Como o Bruno Lessa usou muito bem o exemplo que os velejadores eles têm, é que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, desde a canoa até o transatlântico. Então, o que a gente busca fazer aqui é compartilhar com vocês as melhores práticas para que vocês coloquem isso em prática no seu dia a dia, quer seja você um corretor autônomo, um corretor de uma imobiliária, um dono de uma outra imobiliária, ou não importa, porque a gente pensa da seguinte forma, na Remax existem pelo menos 3 formas de você trabalhar com a Remax. A primeira delas é a parceria. Seja você quem você for e no seu próprio negócio vamos fazer parceria. A segunda, se você vê sentido trabalhar como um corretor, seja individual ou montar sua própria equipe, ser um corretor premium ou um corretor, um time líder, montar sua própria equipe e aumentar o seu faturamento, inclusive podendo chegar a 70%. E a terceira como franqueado ou até multifranqueado. Mas se você não achar que isso é importante para você nesse momento, continua onde você está e vamos fazer parceria. E se isso fizer sentido para vocês, já valeu a pena todas essas lives aqui. Sem dúvida, né, Akram? E quando a gente fala, quando a gente aqui contribui através daquilo que a gente já vivenciou e das experiências que a gente já teve, é porque a gente acredita muito que a gente entregando mais, a gente também vai receber mais. Isso é uma lei, lógico. A gente acaba vendo o mundo como a gente é.
né? Então, Lei às da vezes, as causa e pessoas veem... efeito. Exatamente. E essa lei da causa e efeito tem muito a ver, assim, como eu vejo o mundo e aquilo que eu estou entregando, ele sempre retorna. Às vezes, essa semana eu falei com aproximadamente 20 donos de imobiliárias aqui na região e para todos eles eu dediquei aí 30, 40 minutos, porque eu acho que é importante. Eu fico extremamente triste quando alguma empresa não vai bem do setor imobiliário, quando fecha uma imobiliária, porque são muitos sonhos que são devassados, né? E claro que as crises também fazem a gente evoluir muito. Mas voltando ao nosso assunto, Acre, a gente estava falando de motivos pelo qual as imobiliárias acabam não conseguindo ter muitos corretores ou não conseguindo atrair muitos corretores. A gente falou sobre a questão do modelo de comissionamento que não é igual. A gente falou sobre condições de trabalho que essas empresas... A competitividade interna, né? A competitividade interna, a questão, principalmente, do que eu estou oferecendo de diferencial competitivo para atrair um colaborador, um plano de carreira que ele possa permanecer na minha empresa, não simplesmente como um corretor de 40%, 45% ao longo de toda essa jornada. E eu acho que um outro ponto muito importante que a gente deve ter também, Akram, é a questão, dentro desse plano de carreira e dentro desse desenvolvimento, o quanto esse colaborador pode ajudar a desenvolver a minha empresa. Porque uma das coisas que eu noto muito nas minhas entrevistas com donos de imobiliária, na grande maioria, o que a gente observa é que eles sempre têm uma opinião formada sobre tudo. Ou seja, eles também não são receptivos com novas ideias daqueles colaboradores que estão performando. Não sei se você tem esse sentimento aí também. Cara, tem uma frase que, se eu não me engano, é do dono da Virgin, daquele cabeludo, sabe? Daquela empresa Virgin, que quer ir lá pra... Esqueci o nome dele agora. Alguém aí coloca o nome dele se lembrar. E ele fala uma frase que é perfeita, que ele fala assim... mas o que acontece se eu investir no meu colaborador, no meu corretor e ele sair da minha empresa? E a resposta dele é: o que acontece se você não investir e ele ficar? Né? É muito pior. É muito pior. É muito pior. Ou seja, a tua empresa não é uma logomarca, a Remax não é um balão. A Remax são as pessoas que fazem essa companhia. A tua empresa são as pessoas que a integram, né? A tua marca é você, é o que você faz no seu dia a dia. E como que as pessoas te enxergam. E hoje está muito em evidência o Customer Experience, né? Então, eu falo sempre, quando você vai fazer qualquer coisa, antes de olhar que era algo errado, que a gente aprendeu fazendo, mas na época era certo, mas hoje já está ultrapassado, era olhar o mundo através do meu ponto de vista. Isso aí, Richard Branson, ele mesmo. Eu tenho que hoje em dia, mais do que nunca, utilizar a empatia e eu tenho que olhar pelo ponto de vista da outra pessoa. Então, a primeira pergunta a fazer, inclusive eu gravei um podcast sobre isso agora no programa do WeCast do Rômulo, eu até coloquei nos meus stories e quando terminar a live eu vou postar aí, vou deixar ali no meu link também, o link para vocês ouvir o podcast, onde eu falo quem verdadeiramente é o meu cliente. Aí a resposta para isso é aonde que você está nesse momento na cadeia imobiliária. Se você é um corretor de imóveis, vai existir momentos em que o seu cliente é a incorporadora, vai existir momentos em que o seu cliente é o comprador, vai existir momentos em que o seu cliente é o proprietário, e vai existir momentos em que o seu cliente é o seu colega. Como muito bem disse o Castione em umas mensagens, um comprador vai te comprar um imóvel a cada 5 anos, a cada 10 anos. Mas um colega, você pode fazer negócio, 8, 10 negócios ao ano com esse colega. Então quem que é o teu cliente mais valioso? É um comprador ou é um colega? Cliente, né? O teu primeiro cliente. Primeiro, exato. Segundo, se eu sou dono de imobiliária, quem é o meu cliente? Meu cliente é o corretor de imóveis, é ele quem traz dinheiro para dentro da minha casa. Então eu vou esconder jogo do meu cliente? Muito pelo contrário. O que eu vou fazer? Eu preciso qualificar, instruir, motivar, preparar esse cara para que ele, se quiser, voar sozinho, mas eu preciso também dar as condições para ele para que ele não queira sair, porque faça sentido para ele ficar. E se por qualquer razão da vida fizer sentido para ele sair, tudo certo, o céu nasceu para todos, vamos continuar a parceria, já temos relacionamento e vamos continuar fazendo negócio. Né? Eu acho que não tem que haver uma ruptura, muito pelo contrário, né, Thiago? Sem dúvida. E uma coisa importante que eu acho que também a maioria dos donos de imobiliária e a maioria dos corretores, eles acabam não entendendo em que momento eles estão dentro dessa posição do ecossistema imobiliário.
E aí vem aquela, né? Poxa, mas como assim? Como o corretor é o meu cliente? O meu cliente é o comprador. Eu quero saber de leads, eu quero saber de como trazer negócios para a minha empresa. E aí essa aí era a Ferrari 1970, nós estamos falando que nós estamos em 2020. Não, e quando a gente fala, né, Akram, que o primeiro cliente é o corretor de imóveis, por quê? Porque ele necessariamente é alguém que vai trazer, ora um proprietário, ora um cliente comprador, Isso. e dentro desse ecossistema ainda ora uma incorporadora. Aí dentro desse ecossistema ainda tem a incorporadora. Bom, mas a incorporadora ela traz o produto pronto, ela já pensou. Agora, vamos pensar o seguinte: e quanto aos imóveis secundários aí, que a gente tem imóveis de terceiro, quem é que está se preocupando em trazer um bom produto para o meu primeiro cliente, que é o colega? Aí é que vem o embate, né, do comissionamento desigual, de que, poxa, eu estou trazendo um agenciamento, o meu cliente tem um comprador, meu cliente colega tem um comprador, e nessa hora de divisão eu tenho uma comissão completamente diferente. Então é aí que entra o embate, né, da competição interna, que não permite que essas empresas continuem crescendo, né, com mais colaboradores dessa forma. Perfeito. O que eu quero trazer aqui é justamente essa reflexão para todo mundo, para que cada um, se você é dono de uma imobiliária ou se você é mesmo um corretor de imóveis, vamos olhar para o nosso negócio como se fosse uma clínica médica, né? É por isso que a gente fala aqui... Akram, Oi. Antes da clínica médica, eu queria mandar um abraço especial aí, ó. Tá aí o Zé Luiz e o Renato Teixeira, que são os dois, feras demais, junto com o Paulinho Toledo, que foram os visionários que trouxeram a Remax para cá e que nos permitiram estar aí hoje Só não dá apaixonados. Não dá para ir com eles no cassino, que eles ganham tudo lá no Blackjack, na roleta. Não dá. Não. E se deixar o Zé Luiz escolher o vinho, a conta vem muito cara. A última conta que eu tive com ele lá em Las Vegas não deu certo. Na próxima, eu é que vou escolher o vinho. Boa. Mas vamos trabalhar muito para a gente poder chegar lá e poder bancar esses vinhos ainda. Mas vamos lá. Só seguindo o raciocínio, assim. Da clínica médica. Isso. Quando a gente consegue enxergar que o nosso negócio, né, não importa se eu sou dono de imobiliária, não importa se eu sou corretor de imóveis, quando eu consigo enxergar meu negócio além da questão imobiliária, né? Ou seja, por que eu dou o exemplo da clínica médica? Porque eu posso montar uma clínica médica sem ser médico. E eu não preciso exercer a medicina. Basta que eu ofereça os melhores serviços aos médicos para que esses médicos venham trabalhar na minha clínica e a gente tenha diversos especialistas médicos ali dentro oferecendo melhor gama de serviço aos nossos clientes. Isso é um primeiro grande diferencial. Então, se eu tenho outros colegas dentro da minha imobiliária, dentro da minha clínica médica, poxa, será que como médico eu não vou gostar de ter um ortopedista, um cardiologista, um neurologista, um fisioterapeuta e outros caras, um psicólogo, um psiquiatra? Com certeza, porque eu vou poder trocar mais negócios, fazer mais indicações e receber mais indicações. Né? E a minha clínica vai ser uma clínica mais relevante para o mercado. Eu acho que isso é uma primeira grande reflexão que todo mundo tem que entender. É por isso que a gente fala assim, pessoal, a Remax não é uma franquia imobiliária. A Remax é uma franquia de gestão de pessoas. Né? É uma franquia de recrutamento, treinamento e desenvolvimento de corretores que estes sim atuam no segmento do mercado imobiliário. E isso faz toda a diferença. Thiago, tu tem uma frase que eu adoro. Fala aquela frase. O que faz toda a diferença, que é impossível competir? A Remax não é líder do mundo apenas porque vende um imóvel a cada 30 segundos. A Remax é líder no mundo porque é uma empresa de desenvolvimento de pessoas. E contra isso é impossível competir. Concordo em gênero, número e grau e assino embaixo quantas vezes você escreveu essa frase. Aliás, já te copiei ela várias vezes e já estou até adotando essa frase para mim, porque ela é perfeita. Ela é tua, ela é de todo mundo. Isso eu não tenho essa intenção aí de... Exato. O que é nosso é de todo mundo. Isso, o que a gente tem que entender, assim, pessoal, vamos parar de concorrer entre marcas. Vamos parar de criar uma barreira, de criar um muro, só porque eu estou numa marca ou em outra marca. Ao invés de muro, vamos criar pontes. Vamos fazer mais pontes, né? Porque se você entender que o seu colega não é seu concorrente, e sim seu maior aliado, como a gente falou mais cedo, o cara pode te ajudar a fazer 2, 3, 5, 10 negócios no ano, você tem que construir várias pontes com esse tipo de profissional. Não importa a cor da bandeira que ele escolheu
defender. Se ele quer ser sozinho, se ele quer ser com a imobiliária A ou com a imobiliária B. Tá tudo certo. Nós fazemos todos parte do mesmo macro, do mesmo ecossistema, né? E que todos podemos nos elevar. Nós temos que valorizar a classe de corretor de imóveis. Eu amo falar que eu sou corretor de imóvel, eu tenho orgulho da profissão que eu escolhi. Assim como eu tenho certeza que você, o Renato, todo mundo que está aqui, tem orgulho da profissão que escolheu. Né? Então, acho que é por aí. E é exatamente isso, como o Pedro mesmo colocou, o mercado é um só, né? E eu acho que hoje, inclusive, fiz uma postagem que chamou bastante atenção, aí, deu muitos comentários no meu Instagram, no meu Facebook, onde eu passei por uma casa que eu passo há 2 anos e me chamou muita atenção aquele número de placas. E o terceiro, a gente falou de vários, aí acho que é o sexto ponto que a gente vai tocar, que é o seguinte, né? A questão das imobiliárias, principalmente, viverem dentro do mesmo ecossistema e olharem para outra empresa como uma grande concorrente. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto pelo qual elas acabam não atraindo e não conseguindo crescer as equipes. Porque quando eu jogo alguém contra, né? Quando eu digo para minha equipe, olha, aqueles caras lá são assim, aqueles caras lá são assados. Essa é uma atenção que a gente deve ter muito clara, que o meu colega que está do outro lado da rua, ele merece o mesmo respeito. Talvez ele não trabalhe como o nosso negócio, ele tem uma metodologia diferente, ele tem um posicionamento diferente. Aqui em Porto Alegre, Acre, a gente tem aí muitos corretores hoje que recebem 100% do estoque da Remax e trabalha somente para compradores. E tá tudo certo. Claro. É uma opção, sabe? Uma escolha. E a gente não impede, nós permitimos que ele pegue o nosso estoque e anuncie. A gente vê, às vezes, o site de outras empresas com os nossos imóveis, obviamente, 100% com o mesmo texto, 100% com as mesmas fotos, porque a gente tem aqui uma ferramenta de integração que é o Orlo, acho que muitos conhecem aí, que permite que essa carga chegue. Por quê? Porque nós entendemos que somos prestadores de serviço. E o nosso objetivo é atender a necessidade de quem está vendendo e encontrar o mais rápido possível quem está comprando. Então, quando os proprietários dessas imobiliárias tradicionais não permitem ou enxergam as outras empresas, qualquer empresa, se você achar uma empresa como concorrente, você não está pensando de maneira correta, vivendo no mesmo ecossistema, né? Não, se você está olhando ainda o mercado como concorrente, você ainda é uma Ferrari 1970 que precisa sabe, buscar mais qualificação, aprender um pouco mais, buscar uma outra visão que talvez você ainda não teve, porque você ainda não teve acesso à informação para poder mudar essa visão. Essa é a minha percepção. Talvez, sei lá, como a Mônica Silva coloca, quem trabalha com exclusividade tem parceiros e quem trabalha sem exclusividade tem concorrentes. Por esse ponto de vista, eu até entendo que as pessoas ainda tenham concorrentes porque ela ainda não sabe trabalhar com exclusividade. Mas se aproxima de uma Remax, conversa com o corretor, me liga, que eu te digo o que você precisa fazer para trabalhar com exclusividade. Ou seja, melhora, sabe, afia o teu machado, que você não vai ter problema nenhum, né, Thiago? E a questão também, né, Akran, quando a gente fala de exclusividade, o Betinho tem muito bacana, muito claro isso, que nós fazemos a gestão de ativos imobiliários. Então, quando eu faço essa gestão, não significa que eu vou sequestrar um proprietário. Pelo contrário, claro que eu vou não. libertar ele para que a gente possa estar realizando parcerias com 100% do mercado. A gente ainda, infelizmente, tem imobiliárias no mercado imobiliário tradicional aí, mercado é uma loucura, olha como isso é maluco. Eu vejo imobiliárias anunciando que são imobiliárias digitais do século XXI, mas que elas não fazem parceria com as suas exclusividades e jamais elas fazem parcerias com os clientes compradores que elas têm. Ou seja, olha que coisa mais maluca. Se vocês olharem aí em alguns posts aí de empresas, não só daqui, eu vi ontem uma live com o pessoal do Rio de Janeiro, o cara dizendo que ele não partilha fazer parceria. Ok? Mas aí eu te pergunto, ele está defendendo verdadeiramente os interesses do cliente dele? Ou ele está defendendo apenas honorários? Somente a comissão, somente os 6%. Ele está de olho na carteira. E ainda com uma visão míope,
porque ele não vai conseguir fazer sozinho. Ele pode ser um Neymar, mas ele não vai conseguir jogar sozinho contra o outro time. Né? Ele vai precisar fazer mais negócio. E se ele tiver com um monte de parceiros, ou seja, construindo mais pontes ao invés de mais muros, ele vai com certeza ampliar muito a probabilidade matemática de geração de novos negócios, não apenas hoje, mas para o futuro. Né? E eu acho que a soma de diversas metades é muito mais do que alguns inteiros, né, Thiago? Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão da soma, nas nossas apresentações, mandar um abração aí para o Vini, o pessoal lá de Bento Gonçalves. A gente ia fazer uma palestra lá puxa vida, eles têm uma associação de corretores lá, agora, se não me engano, eu acho que é a Corse, lá de Bento Gonçalves. Infelizmente, a pandemia não nos permitiu. Mas essa questão, Macra, que você estava comentando agora, é uma questão que essa miopia, essa questão desse comportamento, quando a gente olha do lado, é que para nós às vezes é um pouquinho difícil regredir do ponto de vista quando a gente já avançou um pouquinho. Mas uma das coisas que a gente tem também procurado nas nossas orientações, dentro das palestras que a gente coloca aí, muito claro, a mentalidade do 3 versus o 6 tem muito a ver com quem não divide, não multiplica, né? Quando a gente fala assim, vamos falar agora de dados econômicos aí. Todo mundo sabe que a média de um imóvel ser transacionado no Brasil é de 478 dias. Enquanto isso, nós aqui na Remax do Rio Grande do Sul temos uma média de 87 dias com 48% dos imóveis transacionados. Então, você imagina, é melhor eu ganhar 3% a cada 87 dias ou é melhor eu ganhar 6% a cada 487 dias? Sem dúvida, e não apenas isso. Olha, o mercado imobiliário, ele é fruto de os negócios imobiliários são frutos de duas coisas. Eu até falo que é uma fórmula matemática, né? Que é reputação mais relacionamento é igual a negócios. Se eu quiser fazer mais negócio, eu preciso aumentar minha reputação pessoal e profissional e aumentar minha quantidade e qualidade de relacionamentos. Logo, partindo por esse ponto de vista, e eu vou falar o meu exemplo pessoal, quando eu comecei lá em 2006 na Bahia. Né? A gente chegou a ter em um determinado momento, ser a imobiliária que mais vendia na cidade, e nós vendemos na época 111 imóveis. Na verdade foi até em 2015, 2016. Nós ganhamos dentro da Remax, ficamos dentro do top 10 da Remax Brasil, ficamos em 15º lugar, entre 155 franquias na época, mas estava numa cidade onde o ticket médio era 150, 180 mil reais, era muito baixo. Nós tínhamos uma quantidade grande de volume. Mas aí eu pergunto assim, cara, se eu vendi 111 imóveis, mas eu tinha 400, 500 imóveis na minha carteira, quer dizer que eu tive 111 clientes satisfeitos comigo, mas tive 400 e tantos clientes que não estavam satisfeitos comigo. Como é que fica a minha reputação profissional ao longo do tempo? Se todo ano eu tiver 400 pessoas insatisfeitas, a gente sabe que um cliente satisfeito fala para 10, 20 ou mais com a internet, e um cliente satisfeito fala para 1, 2. Então tu imagina isso ao longo do tempo, como que isso não se multiplica de forma negativa. A tua reputação vai acabar sendo negativa. Justamente. Akra, eu queria pedir permissão para você aí. Galera, olha só, falta 13 minutinhos aí para o final da live, e a gente queria abrir para vocês aí. Falta mais? Não, falta certo, foi 5 horas. 15 minutos, uns 15 minutos. Eu queria pedir para vocês aí a gente vai abrir para perguntas, mas salientando, né, que as perguntas fossem do mercado imobiliário, façam parte do mercado imobiliário, e lembrando que o tema dessa live aqui é o seguinte: por que as empresas não conseguem fazer com que as suas equipes cresçam? A gente já disse aí, modelo de comissionamento desigual, ou seja, agenciador e corretor vendedor com uma diferença enorme dentro desse parâmetro, uma competição interna grande. Segundo, a gente falou de vantagens competitivas que esses empresários tenham para atrair novos colaboradores. A gente falou também de empresas que não fazem parcerias. Isso também inviabiliza o corretor, porque, vamos lá, o corretor é um profissional autônomo, né? Se você diz para ele que ele não pode fazer e não pode se relacionar com o mercado, será que você está agindo realmente como alguém que é independente financeira e juridicamente? E aí que é a empresa dele, né? Que é a empresa dele.
Como E é que você vai dizer também para o cara como é que ele deve se comportar na empresa dele, teoricamente falando? Né? Que é assim, né? Exatamente. E tem um outro detalhe também que a gente comentou, que é a questão do plano de carreira, né? Mais do que nunca, hoje, as pessoas só ficam em ambientes saudáveis, o Acre já citou aí, ambientes saudáveis, mas que permitam essas pessoas a se desenvolverem e Isso. dentro dessa mesma corporação, não somente o lado financeiro interessa. A gente tem E, aí uma jornada e uma caminhada de felicidade através das medições do NPS, enfim, de outros fatores. Será que você, dono de uma imobiliária, né? Uma imobiliária, seja ela digital, seja ela uma. Você pode chamar ela como ela quiser, mas é importante que você pense que tipo de relacionamento você está tendo com o teu colaborador para que ele possa ficar, permanecer, se desenvolver e, acima de tudo, atrair mais colegas. perfeito, exatamente. Eu queria lembrar, Acre, só um segundinho, desculpa, da festa americana. Esse ano eu vou fazer 40 anos. Quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, lá em Curitiba, a gente ia muito em festinha americana. Festinha era o seguinte, né? Eu não sei como é que vocês chamavam em outras regiões, mas os homens levavam um refrigerante e as meninas levavam um salgadinho. As reuniões dançantes chamava lá no Rio Grande do Sul. Reunião do... O que acontecia? Todo mundo Ah, levava um prato ou uma bebida e todo mundo partilhava aquilo. No mercado imobiliário tradicional, quando alguém chega, parece que o bolo vai ser dividido. Então, eu acho que vale a reflexão para todos os donos de imobiliária, colegas, enfim, para quem for do mercado e está aí nessa reflexão. Muito bem, muito bem. Outra coisa também é assim, ó. Ó, a Fatem tá de sacanagem comigo aqui, ó, 40. Não parece, né, Fatem? Eu pareço ter 30, 29. De vez em quando eles ainda me pedem a identidade na porta do cinema quando eu vou com a minha mulher. Eu tenho alguns anos que eu falo que eu tenho 31. Vários. Então, vamos lá. Outra coisa muito legal de falar é que outra razão pelas quais os corretores não ficam dentro das imobiliárias, muitas vezes, além da falta de apoio, falta de suporte e até uma concorrência desleal com o próprio dono da imobiliária, é esse sentimento de que não tenho colegas, não tenho amigos, eu tenho inimigos muitas vezes, eu tenho concorrentes dentro da minha própria empresa, pessoas que vão me passar a perna, enfim. E se a gente for estudar, eu adoro estudar esse tipo de coisa, sobretudo no mercado imobiliário, mostra que antigamente as empresas trabalhavam em competição. Depois elas migraram, lá nos anos 2000, 2010, elas migraram para a cooperação. E agora, recentemente, elas migraram para a competição. Então eu posso cooperar competindo para que a gente eleve o nível de todas as pessoas, para que, né, o sarrafo seja cada vez mais alto. Então por isso que a gente tem ranking, por isso que a gente tem bonificação, porque a gente vai fazendo a meritocracia, vai fazendo o reconhecimento e automaticamente o número 2 não quer ser o número 2, ele quer ser o número 1. Né? O número 30 não quer ser o número 30, ele quer ser o número 15, número 10. E assim vai. Então vai todo mundo elevando o nível. Então acho que isso é muito importante também de a gente salientar. E alguém aí perguntou da analogia do avião, que é uma analogia que o Sebastián Sosa, presidente da Remax Argentina, fez Deixa eu num dos mostrar, podcasts cara. dele. Show. O Sebastián Sosa fez isso na analogia Eu tenho alguns dele. aviões aqui no meu braço. Isso. E o que ele fala? Ele fala assim, pensa a tua imobiliária. Eu até fiz um post sobre isso aqui no meu Instagram, se vocês procurarem. Pensa a tua imobiliária como um avião. Um avião aí, um teco-teco, um avião pequeno, tipo esse que o Thiago botou no braço dele aí, esse teco-teco aí. Ele é um avião que cabe poucas pessoas, que voa a baixa altitude e que ele viaja com muito atrito, porque ele está numa área turbulenta. Então, ele está sujeito a qualquer turbulência do mercado. Quando você vai para um Citation... E gasta muita energia, né? E gasta muita gasolina, né? E tem uma velocidade de cruzeiro muito baixa. Quando você sobe um pouquinho e você vai para uma velocidade, para um Citation, para um avião a jato, e você sobe para uma altitude, você sai de 3, 4 mil pés e vai para 15 mil pés, você já tem outra atmosfera, com uma outra pressão atmosférica, que permite que você tenha menos turbulência, viaje mais rapidamente, né, e com consumo menor de combustível proporcional a essa deslocamento, distância e tal. E quando você vai para um Boeing, que você coloca muitas pessoas dentro desse avião, você sobe para 35 mil pés, lá sim você tem um ambiente quase com nada de turbulência e onde a efetividade é muito maior. E assim é a nossa imobiliária. Se você tiver 4
qualquer turbulência do mercado te afeta. Se você tiver 15, 20 corretores, você já está menos suscetível a essas turbulências. E se você tiver 30, 40, 50 corretores, as turbulências do mercado não vão te pegar tanto, porque por probabilidades matemáticas você vai estar muito mais suscetível a fazer muito mais negócios. Exato. Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Eu estou vendo aqui a pergunta do Pedro Poleto. Aqui focamos na relação de longo prazo com os colegas, não no número de colaboradores. Qual é o ponto de equilíbrio e a quantidade e qualidade? Bom, Pedro, é o seguinte, a gente acredita não, né? A Remax é líder no mundo e esse é um estudo que vem sendo feito há 47 anos. Nós jamais paramos de crescer nem um minuto nesses anos. A relação é a seguinte, que você deve ter 20 colaboradores e cada colaborador ter entre 15 e 20 imóveis. Essa é a relação onde nós temos o maior número de transações e onde a gente tem os corretores mais produtivos do mundo, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, no Canadá, enfim. Vamos lá, tem mais uma pergunta aí. Na verdade, até esses corretores, quando a gente fala nos Estados Unidos e Europa, eles já são corretores que já estão há 10, 15 anos no mercado, a média é 14 anos no mercado. Exato. Então eles já se enxergam como sua própria empresa e eles já estabeleceram suas próprias equipes, eles já têm seus assistentes. E aí eles conseguem sim trabalhar com 15, 20, 30 imóveis. Mas, em média, um corretor sozinho, inicialmente, ele dá conta de 6 a 12 imóveis, enquanto ele está sozinho. E à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai colocando pessoas junto, ele vai podendo dar mais serviço para poder, sim, ampliar os braços, né? Ampliar a quantidade de imóveis. Tem uma outra pergunta aqui do Valdir Pavani. Queria mandar um abração aí em especial também para o Alcindo, de Trindade do Sul, Leco. Essa pergunta tem a ver com o Alcindo. Tiago, qual a menor cidade em habitantes que a Remax deu certo? Bom, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem cidades com 10 mil habitantes. Trindade do Sul é uma cidade que tem 10 mil habitantes, é a Remax Via Sul. A gente tem um outro case muito bacana, que é a Remax Vertato. Ela está localizada na cidade de Sarandi e o ano de 2019 ela ficou em terceiro lugar, ou quarto lugar aqui no estado, dentre as 20 agências que a gente tinha até o final do ano de 2019. Né? Uma cidade com 45 mil habitantes aí, a gente teve um resultado bem expressivo. Vamos lá, tem mais uma pergunta, Akran, responde para mim, a Simone, eu não estou conseguindo ler muito bem aqui. Qual que é? Vamos lá. Favoritíssimo privilégio de um detrimento de outro criado pelo dono da imobiliária. Favoritíssimo privilégio de um em detrimento de outro criados pelo dono da imobiliária. Acham que tem conserto ou já que o cara pisa na bola melhor por lá fora? Eu acredito muito que a confiança, a transparência gera confiança e a confiança gera reciprocidade. E se você quebra essa cadeia, muitas vezes acaba não dando certo e vai para o círculo vicioso. E quando você mantém essa cadeia, você fica no círculo virtuoso, as coisas tendem a dar cada vez mais certo. Então eu faria diretamente uma conversa com a pessoa responsável, tentaria entender para que isso não volte a acontecer, e se voltar a acontecer, eu pularia fora, sem sombra de dúvida. Tá. Mandar um abração aí para o Dirceu, que disse que aprendeu bastante depois de 20 anos. Galera, podem perguntar aí, a gente está aí à disposição. Tem 3 minutos só, Thiago. Temos 3 minutos, mas enfim, o que vocês precisar, contem com a gente está aqui com uma ideia de colaborar. O Alcindo está me corrigindo, perdão, tem 25 mil habitantes em Sarandi. Me perdoa aí, porque são tantas... Muito número. É muito número na cabeça, às vezes a gente acaba se enganando com alguns. Mas eu queria agradecer a todos vocês aí que participaram dessa live, agradecer ao Akran. O que vocês precisar, contem com a gente, nós estamos aí focados e empenhados em desenvolver, em melhorar, em ajudar o mercado imobiliário, transformação, né? Do mercado imobiliário, né? Nós estamos aqui, se você não estamos de outra em causa própria. Exato. Então, vamos lá. Tem uma última pergunta aí. O cidadão só contrata um pintor, um advogado, um médico. Então, por que contratar mais que um corretor? Vale a reflexão aí também. Bom, Akran, queria te agradecer muito mais uma vez. Sabe que você é um irmão que eu tenho no coração. Mandar um beijão para todos que fizeram parte dessa live aí. Foi 1 hora. A gente tentou aí desenvolver. E só para finalizar, não lembrem, né? Não esqueçam. É muito importante que vocês não parem de estudar e que vocês reflitam muito nesse momento.
qual caminho vocês querem trilhar. Eu acho que esse é o que vale. Com certeza. A gente já está quase unificando aqui as regiões, né, Thiago? Já tá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina está quase virando uma coisa só aqui. Tá quase, Então, estamos perto, estamos perto, a gente está sempre junto. E o que vocês precisarem, conte conosco. É um prazer aqui estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho. E façam a mesma coisa, levem isso para frente, partilhem com outras pessoas. Eu acho que essa é a corrente do bem que a gente tem que fazer no mercado imobiliário. Exatamente. Beijão para a Ava aí, Zé Luiz, um beijão. A Pri, o Bruno Foschini, pô, para todo mundo aí, Fatem, Kerley, beijão para Bahia, beijão para todo mundo, beijão para Castione, Lúcia Keiko. Fiquem com Deus. Acra, beijão, irmão. Fica com Deus aí. Igualmente. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem em casa, fiquem seguros, trabalhem aí dentro do necessário, mas se cuidem, protejam-se. Valeu, beijão. Valeu. Fiquem com Deus. Um abração. Beijo. Beijão, Fatem. Valeu.